Boa noite, pessoal. A gente vai gravar hoje a aula 23 e depois a 26. A 24 e a 25 foi edição especial debate, a gente não tratou do caminho infinito. Então a aula 23 e depois a 26 é a continuação da 23. E essas duas aulas, a 23 e a 26, é o do meio para o fim do capítulo 5, a alma do caminho infinito. Então a gente vai pegar uma frase aqui, que foi a última frase tratada para emendar dela, né? Foi a última frase tratada na aula 22. Semana passada a gente gravou a aula 20, certo? A 22 já estava gravada. Então eu olhei lá a aula 22 e essa foi a última frase da aula 22. A gente vai iniciar por ela. Vamos fazer a nossa meditação antes disso. Uma frase, aqui nesse ponto, é mais ou menos bem no meio do livro, né? E as pessoas que estiverem lendo, que a indicação é ler repetidas vezes o caminho infinito para começar a entender alguma coisa, para depois partir não é proibido, né? A pessoa pode ir direto depois, ler uma vez e ir para o trovejar, ir para a cura pelo espírito, ir para o praticando a presença. Mas se o caminho infinito for tratado com mais carinho, 3, 4 vezes, melhora a compreensão para depois ir para o trovejar, depois a cura pelo espírito. Não precisa ser nessa ordem também. E depois eu praticando a presença, né? Minha vontade é muito grande de fazer, né, aulas do praticando a presença, mas eu acho que ele não seria o próximo, mas eu tenho muita vontade de falar do praticando a presença do Joel. Então vamos, tô falando isso porque eu falei que está no meio do livro, porque é uma frase que, se a gente analisar essa frase que vai ser lida agora, para muitos que estão atrás só da benéfica, é querer a coisa antes do todo, querer a coisa antes da paz, querer a coisa antes de Deus. Ah não, mas Deus é impossível, então se eu não posso ter as coisas antes de Deus, então eu também não quero nada, né? Mas isso aqui é uma frase que deixa a gente alerta e atento positivamente para a necessidade
de tratar o material com muita delicadeza, com muita atenção, com muita análise. Que é isso? O que a gente faz aqui? A gente analisa o caminho infinito. Né? Porque isso aqui joga o indivíduo que está querendo as benesses antes da experiência para escanteio. Né? Ó, sabemos que há um poder da alma, que todo mundo, desde toda a história, desconfiou que tem alguma coisa. Como não encontrava essa alguma coisa, apareceu os subterfúgios, né? As ferramentas. Porque as ferramentas têm algum poderzinho, alguma ajuda, Porque se não tivesse, aí ferrou, né? Vamos dar um exemplo chulo. Se não tivesse futebol na televisão e novela, como é que ia fazer? A sociedade surtava, né? Então, ainda bem que tem. Não estou comparando as ferramentas a isso. Isso aí está bem abaixo das ferramentas. As ferramentas são os misticismos, os esoterismos e os espiritismos, né? Tá bem acima dessa coisa popular, né? Não estou menosprezando as ferramentas, mas é um exemplo de que se a gente está tratando um material desse daqui, puxa vida, então essa ferramenta não serve mais, né? Vamos olhar com atenção. Sabemos que há um poder da alma, mas saber que este poder pode fazer muito mais por nós do que os poderes materiais e mentais juntos, isto poucos sabem. Poucos sabem por quê? Porque mesmo estudando, poucos sacam. Então, como poucos sacam, nós já estamos deixando bem claro que aí a pessoa presta mais atenção ainda no material. Talvez uma razão pela falta de interesse por parte do mundo neste tema tão vasto, que seja o poder da alma, né? Seja o fato de que este imenso reservatório de poder que está em nós não possa ser utilizado para fins egoístas. Ou seja, não tem como a pessoa aprender uma comunhão com todo, uma unificação, deixar a centelha agir só para fins egoístas, fins do ego, o que interessa é o meu lado e o outro que se dane. O mundo que se dane, eu vou cuidar do meu lado. Não a pessoa age em conjunto, não é um somos nós. Então, eu e o outro somos a mesma coisa. Tem que respeitar o outro, lógico, em todos os casos. Mas para as pessoas que estão estudando mecânica quântica, é fundamental chegar no Joel Goldsmith. Né? Como eu já disse, eu não cheguei no Joel sozinho. Foi estudando mecânica quântica que eu cheguei no Joel. Eu desconfiei quando eu escutei Joel, fui checar o material. E aí eu encontrei resposta para muita coisa que não era dita às claras, porque senão fecha a porta da galera. Aí a galera não ia querer saber de mecânica quântica. Né? Pensemos na grandeza disso. Vamos ler de novo para dar um sentido melhor. Sabemos que há um poder da alma, mas saber que este poder pode fazer muito mais por nós do que os poderes materiais e mentais juntos, isto poucos sabem. Porque o comum hoje é o pessoal entender mecânica quântica como poder material e mental. E não é nada disso. É poder da alma. Então por isso que as pessoas têm baixo resultado, um monte de catarse, um monte de problema, ou desiste, ou não sente nada, ou não acontece nada, ou deixa para lá. Ó. Esse poder da alma pode fazer muito mais por nós do que os poderes materiais e mentais juntos, mas isto poucos sabem. Talvez uma razão pela falta de interesse por parte do mundo neste tema tão vasto seja o fato de que esse imenso reservatório de poder que está em nós não possa ser utilizado para fins egoístas. Pensemos na grandeza disso, um grande e maravilhoso poder à mão, mas que jamais pode ser utilizado para satisfazer fins egoístas. Olha a perfeição de Deus. É o poder do amor, então jamais pode ser utilizado para fins egoístas. É por isso que as benesses começam a aparecer quando a pessoa introjeta essa prática da presença, da paciência, da compreensão, do não julgamento e do perdão. Né? Porque entender mecânica quântica como espiritualidade é uma espiritualidade una, uma coisa onipresente. Essa ficha precisa cair. Pensemos na grandeza disso. Um grande e maravilhoso poder à mão. A mão é disponível para todos, mas que jamais pode ser usado para satisfazer a fins egoístas.
Nisto está o segredo do porquê tão poucos atingirem a consciência da alma. Por quê? Porque não é porque ninguém vai conseguir, não, porque pouca gente se interessa em estudar com seriedade. Porque pouca gente está disposto a abandonar os desejos egoístas para estudar com seriedade, para alcançar o reino, para depois ter benesse. Que é busca primeiro o reino, depois todas as outras coisas vos serão dadas. Então, não é para levar uma vida de eremita. As outras coisas devem ser secundárias. O que é secundário? Está em segundo plano. Em primeiro plano deve estar o entendimento do material de Joel. Primeiríssimo lugar. Aí as outras coisas, as diversões, o relacionamento, os ganhos, não é para abandonar. O Joel fala isso claramente. Não é para abandonar. Ele fala isso lá nos áudios do canal do Regis. Não é para largar a mão. É para se tornar secundário, de menor importância. Para que a pessoa tenha tempo para meditar e para estudar o material de Joel. Nisto está o segredo de por que tão poucos atingirem a consciência da alma. Porque o objetivo não é que mais gente atinja a consciência da alma. O objetivo não é despertar Joéis. Então vamos lá. Só podemos perceber a presença da alma após nos termos libertado dos desejos egoístas e termos individualizado este poder infinito dentro de nós mesmos, na medida do nosso desejo de servir aos interesses da humanidade. Então a pessoa chegou no conhecimento de mecânica quântica. Se eu estiver estudando um pouquinho, não tem importância, fica na dele lá. Mas se a pessoa estiver querendo aprofundar, ela tem que analisar. Porque se ela estudar o material de Joel, ela vai compreender a questão do abandono na crença em dois poderes. Eu preciso de um bem porque eu tenho um mal. Aquela história que nós já falamos um monte de vezes aqui. Então, se ela usa de ferramentas e subterfúgios, ela tem que analisar seriamente o abandono dessas ferramentas e subterfúgios para que ela possa servir a um Senhor só. Servir a consciência. Né? Servir essa intenção do estudo para que ela passe a manifestar essa compreensão e possa começar a triscar a unificação, perceber isso nela, porque é percebido, o Joel explica claramente que é percebido gradualmente, mas é percebido gradualmente quanto mais fácil a pessoa abandona os subterfúgios. Só podemos perceber a presença da alma após nos termos libertado dos desejos egoístas. Todo desejo, que eu preciso de um bem para combater o mal, para sanar o mal, é um desejo que faz parte do ego. É uma ferramenta material ou mental. Vamos ler de novo, mais uma vez a frase, ver se cabe mais algum comentário e depois passar para outro. Sabemos que há um poder da alma, porque todo mundo sabe, todo mundo tem a intuição disso, só não sabe como é que chega nisso. A gente nunca concebeu que era possível, agora ele está mostrando que é. O material de Joel mostra que é. O Joel sabia que esse material ia ser tratado, que ia chegar o dia que isso ia ser explicado. É só o Sandro que explica isso? É lógico que não. Sabemos que há um poder da alma, mas saber que este poder pode fazer muito mais por nós do que os poderes materiais e mentais juntos, isto poucos sabem. É o soltar. Quando a pessoa compreende isso aqui profundamente, ela entende a questão ego e self, o abandono da crença em dois poderes, e desconfia como é que deixa a centelha agir, que deixa o amor do tudo fluir para ela. Esse poder é a graça atuando na vida da pessoa, é o desejo chegando, é as coisas acontecendo, é o self colapsando, não o ego. O ego vai ter uma tendência muito grande em colapsar um bem hoje para colher um mal amanhã. É a crença em dois poderes. Tem uma frase do Joel que a gente já passou, que ele fala que o bem e o mal ficam ali lado a lado, né? A luta terrível. Então, enquanto a gente não concebe a possibilidade do abandono da crença do bem e do mal, ainda não entendeu a prática da disciplina da alma. Então, a função do caminho infinito é exatamente essa. Por isso tem que ler algumas vezes. Opa, entendi, legal, vamos passar para outro livro. E muitas vezes depois ainda preciso voltar no caminho infinito. Talvez uma razão pela falta de interesse por parte do mundo neste vasto tema seja o fato de que este imenso reservatório de poder que está em nós, já está, tá? Não vai criar, já está.
não possa ser utilizado para fins egoístas. Por quê? Porque a pessoa precisa conhecer o ego e saber como abandoná-lo ou como colocá-lo a serviço do self, para deixar a centelha agir. Que aí o self e a centelha é uma coisa só, agindo. Quer dizer que quando, vamos supor assim, eu entro nessa de pensamento positivo, de o segredo, vamos supor assim, então também é o caminho, é crença nos dois poderes. É melhor, porque a pessoa está tentando se melhorar. Uhum. É melhor do que a crença que ela tinha antes. É uma crença melhorada, o Joel explica. É uma crença melhorada porque aquela foi a informação que chegou para ela. Tá certo? Então não chegou outra. Por isso que ela não sabe, então é válido. 100% válido. Mas e quando chega uma informação melhorada? Que nem o dia que chegou a informação do Joel para mim. Aí muda tudo. A pessoa que for dos subterfúgios, das ferramentas, se ela negar isso, vai ser só porque ela não se deu ao direito, ao sabor de avaliar o material. Porque se ela avaliar o material com critério, ela vai ter que intelectualmente ceder. Porque faz total sentido. Mecânica quântica é isso aqui, gente. O objetivo é que o material chegue nisso aqui. O pessoal chegue, né, nessa compreensão. Pensemos na grandeza disso. Um grande e maravilhoso poder à mão, mas que jamais pode ser usado para satisfazer a fins egoístas. Nisto está o segredo do porquê tão poucos atingirem a consciência da alma. Porque muito pouca gente até hoje esteve disponível para fazer esse trabalho com a sombra. Se propôs a. É porque nem concebia, nem imaginava que existia um trabalho com a sombra, porque não é para temer a sombra, é para conhecer a sombra. A do outro, do planeta, a sua própria, trabalhar ela todo dia. É o tempo, depois que aprende é o tempo todo. Essa é a catarse positiva, né? É a reinterpretação das aparências. Nisto está o segredo do porquê tão poucos atingirem a consciência da alma. Ou seja, precisa de mais gente atingir na consciência da alma. Não vai atingir de uma vez, mas precisa desejar. Não é emoção que cria a realidade? Então eu tenho que me colocar em relação ao propósito, ao objetivo, senão eu não chego lá. E para nós nos colocarmos em relação a esse propósito, esse objetivo, nós temos que compreender a questão do abandono da crença no bem e no mal, porque abandonar a crença no bem e no mal é abandonar as ferramentas. Né? Só podemos perceber a presença da alma, que é a perceber a presença da onipresença, ou dessa paz dentro do reino interno, após nos termos libertado dos desejos egoístas. O que é o desejo egoísta? É quando a pessoa coloca em primeiro lugar o que deveria ser secundário é primário. Então aí isso aqui fica secundário, certo? Se o estudo for secundário, os desejos egoístas são primários, estão em primeiro lugar. Aí ela não vai conceder. Porque tem gente que fala, mas a unificação é difícil, não sei o que, mas isso aí é para poucos. Já foi, agora é para mais gente. A totalidade, não, uma minoria ainda, mas mais gente. Só podemos perceber a presença da alma após nos termos libertado dos desejos egoístas e termos individualizado este poder infinito dentro de nós mesmos, na medida do nosso desejo de servir aos interesses da humanidade. Não significa que a pessoa vai só se tornar altruísta, não vai fazer mais nada para ela. Quando ela está trabalhando a sombra, ela já está servindo os interesses da humanidade. Ela está trabalhando a egrégora do inconsciente coletivo, mesmo não acreditando mais em dois poderes. Tá? Porque ela é um problema a menos. Ela não é mais um fazendo parte da egrégora do inconsciente. Ela não precisa lutar contra a egrégora do inconsciente coletivo. Ela fez a catarse individual, ela é menos um problema no inconsciente coletivo. Então, a primeira coisa é entender o material. É primordial. E secundário às outras, não é para largar, fica no secundário, para a gente continuar sobrevivendo, agindo, fazendo, interagindo socialmente, comercialmente, etc. É justo, natural e normal que vivamos uma vida plena, próspera e feliz, mas nós podemos viver isto sem nos preocuparmos conosco. É a preocupação excessiva, né, que tem que ser abandonada.
sem nos preocuparmos conosco, com o nosso suprimento ou mesmo com nossa saúde. Nos preocupar com nossa saúde em demasia, tá? Não significa que a pessoa não deve continuar se cuidando, né? Porque senão a pessoa entende de maneira equivocada e fala, então eu tenho que largar a mão de tudo. Não é nada disso. Todo bem necessário ao nosso bem-estar nos será fornecido em grande abundância, quando pudermos aceitar que temos de abandonar nossos esforços e desejos de ter, de conseguir ou realizar, e nos aprofundarmos no desejo de cumprirmos apenas nosso destino sobre a terra, que é a unificação. Olha, ele começa dizendo, ó, vamos voltar lá no início da frase, né? Eu percebo a hora que veio, falo, não, vamos voltar lá porque tem que ficar mais claro, ó. Porque acabou de falar aqui que tem que abandonar os nossos esforços e desejos de ter, conseguir ou realizar. Porque a gente passa batido na leitura e não capta. Então vamos captar. Então ele está falando que é necessário abandonar os esforços e desejos de ter, conseguir e realizar. Mas ele começou a frase explicando outra coisa. Então ele tem que entender o sentido profundo que está aqui. Vamos entendê-lo. É justo, natural e normal que vivamos uma vida plena, próspera e feliz. Dizendo que é normal isso. Mas nós podemos viver isto sem nos preocuparmos conosco, com o nosso suprimento ou mesmo com nossa saúde. Quer dizer que ele vai ter essas coisas, mas que ele vai ter que se preocupar primeiro com o entendimento disso aqui. Todo bem necessário ao nosso bem-estar nos será fornecido em grande abundância quando pudermos aceitar que temos de abandonar nossos esforços e desejos de ter, de conseguir ou realizar. É o esforço do ego, gente. É o esforço da luta, é o esforço de, meu Deus do céu, eu preciso conseguir de qualquer jeito. Quando aprende, estuda o material de Joel, chega lá depois, lá no Praticando a Presença, que começa a entender a questão de várias meditações curtas por dia, sentir a presença, isso aí facilita muito a reinterpretação da coisa, porque aí é a consciência do Cristo agindo, é o Cristo vivendo, é o Cristo fazendo, não o Cristo Jesus, certo? Ele atingiu a consciência da onipresença, é nosso papel e nosso direito também fazê-lo em algum grau. Porque aí é nessa consciência que a gente deseja, faz e tem, e consegue, e trabalha, e não pela preocupação, não pelo medo. Porque pelo medo nós estaremos metidos na crença no bem e no mal. Tem uma parte que o Hélio fala que a intenção é transformar todo mundo em Joéis, né? Será que às vezes a intenção não é transformar todo mundo em Cristo? Dá na mesma, né? Dá na mesma, porque o Joel atingiu a consciência crística. Só que às vezes falar que transformar em Cristo eu acho que é mais acessível, às vezes, para o entendimento geral. É. Não, mas dá na mesma. Não, sim. Dá na mesma. Vai mudar, a ordem de fator não vai mudar, né? Mas, assim, se pegar para uma pessoa que ainda não tem conhecimento do material, seria uma coisa, como tu diz, mais básica, né? Que é Cristo, todo mundo sabe. Exatamente. Todo o bem necessário ao nosso bem-estar nos será fornecido em grande abundância, porque é fornecido pela própria consciência da pessoa, né? Quando pudermos aceitar que temos de abandonar nossos esforços e desejos de ter, de conseguir ou realizar, e nos aprofundarmos no desejo de cumprirmos apenas nosso destino sobre a terra. Quando a gente está cumprindo o nosso destino sobre a terra, coisas de acréscimo acontecem, a pessoa está aumentando a consciência, expandindo, compreendendo, praticando a presença do todo nela, não de subterfúgios e ferramentas, né? Tem gente que começa a entender de mecânica quântica um pouco mais, tem uma ajuda da mecânica quântica, e começa a ouvir umas coisas e acha que é espírito, ela não saca que é o self nela, aí ela estranha, fica com medo, começa a ter umas experiências energéticas diferentes, acha que é obsessão. Não, é a experiência dela mesmo. Estamos aqui como parte de um plano divino. Somos consciência que realiza e expressa a si mesma de forma individual. Então, sempre que a pessoa acha que ela está recebendo... O Joel explica isso. Que ela acha sempre que uma pessoa acha que está recebendo benesse de alguém, ela está muito equivocada. A benesse ou o alívio, a resolução de um problema, está vindo de sua própria consciência.
O Joel deixa isso bem claro no material dele. Só que só vai entender essa questão quem chegar no Joel. Então se diz lá, ó, Joel Goldsmith, estudo Joel. Opa, a intenção é formar Joéis. E passa batido. Para começar, que a maioria não lê nem o Universo Autoconsciente e o campo da Aline McTaggart, que é o básico. Se lê isso aí, ou se lê o Amit, já vai entender a questão do idealismo monista. E se lê o Chopra também, o Deepak. Ó, somos consciência que realiza e expressa a si mesma de forma individual. E se aprendermos a desprender o nosso pensamento de nós mesmos ou da preocupação com o nosso lugar, nosso suprimento ou saúde e deixar que Deus cumpra seus desígnios através de nós ou como cada um de nós, é a pessoa vivendo a centelha. Por isso que Deus cumpre o desígnio como a consciência da pessoa. A grama não nasce, o sol não brilha, a chuva não chove. O ser humano acontece. Acontece como ser divino quando ele permite que isso aconteça. Para isso ele tem que eliminar nas crenças limitantes os medos e as inseguranças. Porque enquanto ele usa subterfúgios, ferramentas, ele está usando um bem para controlar ou segurar a barra de um malzinho, de uma... Como se fosse um remédio, né? Mas aí no caso o ego seria o grande entrave disso, então. O ego. É. Exatamente. Por isso que é importante entender a questão ego e self. O Joel, ele era a manifestação do self. Ele chegou nessa compreensão e nessa consciência. O ego nele ficou totalmente trabalhado. Senão ele não teria chegado nesse nível de consciência. Então a pessoa que se propuser esse trabalho chega em algum grau. Né? O Joel diz que um grão que a gente atinja dessa consciência muda tudo. Deixar que Deus cumpra seus desígnios através de nós, ou como cada um de nós, acharemos de fato que todas as coisas nos serão acrescentadas. A pessoa começa a sentir isso, não é a emoção que cria a realidade? Por quê? Porque aí ela não vai ficar nas futilidades, ela vai ter uma vida intelectual rica, ela vai ter uma vida de ação dinâmica, não tem como não colher fruto. A Bíblia, falando Bíblia, a gente já sabe que tem mais de 5.000 erros de tradução, que quantas centenas de anos que a coisa vem sendo modificada, a gente não precisa pegar no pé de achar que é teoria da conspiração, não interessa mais para nós esse tipo de preocupação, certo? Mas a coisa mudou, mas a verdade está nas entrelinhas lá, o Sermão da Montanha então é na íntegra. Por isso que eu fiz, o Sandro fez, né? A palestra, o Sermão da Montanha. Entende lá a mecânica quântica, o Sermão da Montanha, e vê se não é bem aquilo lá. Então, quando fala a Bíblia, aqui não é para a gente torcer o nariz, é para entender que a verdade está nas entrelinhas lá, tá certo? A Bíblia ela é literalmente verídica quando afirma: do Senhor é a terra e tudo que nela contém, e filho, tudo que é meu é teu. Quem que é o Senhor? É o todo, que a mecânica quântica fala. E tudo que é do pai é do filho, só que o filho tem que ser o filho pródigo, que voltou para a casa do pai, para o reino de seu próprio ser, para a meditação, para a tranquilidade, para a compreensão da mecânica quântica segundo a onipresença do todo, e não dos ismos. Eu falo isso, gente, porque eu fiquei muito metido nessa questão esoterismo, misticismo e ismos, né? A mais. Porque tinha que ter uma resposta. E enquanto isso, as frases principais do Jesus permearam a minha vida. Eu cheguei a decorar salmos. Né? Não, se tem uma pessoa que vai ter fé, sou eu. O negócio é esse, não ter fé. Né? E vai. Problema. Os problemas eram espirituais e externos? Alguma coisa sim, porque com certeza eu atraía. Mas, como eu disse, né? 90% era eu mesmo que criava. Você rezava muito? Não assim... por exemplo, pegar o terço e rezar direto, eu ficava fanático na reza, não, mas eu rezava de manhã, no meio do dia, à noite, pensava em Deus, eu tinha um problema, pensava, mas não sabia como praticar a presença, né? E esse desenvolvimento é pleno em mim? Não, está em andamento.
A gente estuda, pratica e faz aquilo que nos compete. É assim para todo mundo que entende esse assunto aqui. A Bíblia é literalmente verídica quando afirma que do Senhor é a terra e tudo que nela contém. E filho, tudo que é meu é teu. A voz silenciosa que o Joel diz é que depois de uma prática assídua do estudo e meditação, a gente começa a perceber essa voz silenciosa, esse contato. Foi isso que o Donald Walsh chegou lá, que tem o Conversando com Deus. Né? Só que enquanto a gente não ouve, a voz silenciosa já está ali, a gente que não percebe, tá? Então a gente usa a palavra como bússola, como guia. Porque aí não tem erro. Porque aí nós estamos trabalhando a sombra e procurando agir de acordo com... colocando o ego a serviço da centelha. Ó, não há, pois, necessidade de ter qualquer ansiedade quanto ao nosso bem-estar. Aqui entra uma parte importante da catarse. A ansiedade pode continuar se manifestando. A indignação, não tem problema, isso é ótimo. Entra de cabeça no material. Está sentindo ansiedade, está sentindo frustração, está sentindo problema? Vamos estudando, vamos meditando e vai canalizando a libido para atividades úteis e construtivas. Né? Trabalho, melhora a compreensão dos relacionamentos, nas relações comerciais. Por isso que fala que a compreensão é exponencial, não tem como. Cada dia a pessoa aplica melhor aquilo, a compreensão vai aumentando. Então, a questão da catarse, eu passei por muitas dificuldades, e muita gente passa, mesmo compreendendo mecânica quântica. E muita gente vai continuar passando por muito tempo se não aprofundar no assunto. Ou então vai ter uma melhorinha e vai cair na zona de conforto porque teve uma melhorinha. E como é que fica a sociedade? Como é que fica o resto? Como é que fica o resto do desenvolvimento da pessoa? Porque a parte intelectual da compreensão disso pode ser acelerada ao máximo. Não tem como acelerar esse florescer da alma. É consequência do material estar no intelecto para depois vir para as emoções. Então o florescer da alma não tem como acelerar. Mas a compreensão intelectual a gente pode, tira o pé do freio, mete o pé no acelerador. Então tá com incompreensão, tá com frustração. Como que a pessoa vai trabalhar, em alguns casos, como que a pessoa vai trabalhar sozinha frustrações, mágoas, revoltas, coisa que fica cimentada, coisa que ela não quer enxergar, não quer mexer, se ela não tiver uma orientação? Estudando o material consegue enxergar, tá certo? Mas não é todo mundo que consegue enxergar. E tem gente que está com desejo de avançar, de evoluir e pode precisar de orientação. Então, se não aparecer a orientação capaz de ajudar, vai surgir ajuda da onde? Você acha que se tiver um livro na biblioteca das cidades, assim, você acha que ajuda, incentiva um pouco, assim, para as pessoas procurarem conhecimento? Se tiver esse tipo de livro? Isso. As pessoas não procuram uma biblioteca nem para ler o que tem? Eu acho que não. Né? Porque o que importa é as pessoas saberem que isso existe e aí cada um se vira para achar o material. A Martin Claret não disponibilizou arquivo PDF gratuito, a gente não precisa se preocupar com isso. Tá lá, arquivo PDF gratuito. Baixa, lê, estuda, imprime, encaderna e depois outra, comprar não é tão caro. Né? Porque todo mundo compra de tudo, né? Celular, não tem dinheiro nem para comer, mas celular, última geração. Então não vai poder comprar um livro? Sendo que é de suma importância esse assunto. Você acha que a educação religiosa nas escolas, assim, de explicar várias religiões, ajuda as crianças a procurarem mais conhecimento? Melhora a sua pergunta. Tendo várias explicações sobre religiões na escola, né? Você está querendo dizer assim, né? Se começar a explicar melhor, é isso que você está tentando várias dizer? Religiões, que serve cada religião, né? Qual Deus serve, tudo certinho. Você acha que incentiva as crianças a procurarem conhecimento? Pode ser que uma hora a sociedade chegue num nível em que se explique essa questão de várias religiões para ensinar para as crianças, mas nós não estamos perto disso. Pode não estar muito distante, mas não é para agora. É mesmo porque não... Você viu como eu entendi que a pergunta dele precisava ser melhorada? Mas tanto que no ensino religioso se ensina assim teoricamente é laico, né? Teoricamente o ensino religioso na escola tinha que ser laico, mas sempre
o condutor ali, que é o professor, o discente, ele sempre vai puxar pro lado da crença dele. Não, Infelizmente, é sempre vai puxar. o que tem serve, ajuda, certo? Mas o que ele estava querendo colocar é assim, que se explicar melhor e falar dessa diversidade das religiões, se isso vai despertar a curiosidade dos alunos. Não tem problema, vamos nos preocupar com os adultos no momento, porque aí as crianças vão receber isso como consequência, né? Imagina as crianças que estão nascendo hoje, ou que têm 2, 3 anos, esses aí fatalmente vão chegar na mecânica quântica, vão chegar nesse material, eles vão ficar menos hipnotizados pelas crenças do mundo e vão ter uma vida de atividade espiritual como esta aqui, sendo a vida espiritual muito mais intensa, de muito mais compreensão, né? A Bíblia é literalmente verídica quando afirma: do Senhor é a terra e tudo o que nela se contém. E filho, tudo que é meu é teu. Esse filho é o Deus falando, é o todo. A gente sabe, se tem um todo, eu sou filho dele, só que aí eu não sou mais filho do mundo, eu sou filho pródigo. Tem que desejar ser o filho pródigo. Estudar o material do Joel é ser iniciado na questão da disciplina da alma e desejar ser o filho pródigo. Já é, né? Já está voltando para a casa do Pai, para o reino interior, construindo esse reino. Que nem o Joel fala lá no capítulo 10 de Sabedorias, né? Que quando o castelo de cartas do estudante espiritual cai, ele já está perto de uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Quando que o castelo de cartas do estudante espiritual cai? Quando ele entende a questão do abandono da crença no bem e no mal, dos subterfúgios e ferramentas. É aí que cai o castelo. Nossa, mas agora eu vou me apegar no quê? Na onipresença, né? É o que sobrou. E você pensa que foi fácil para mim quando eu entendi isso? Rezava, não sei o que, não, agora não rezo mais. Né? Não, de vez em quando ainda fazia um salmo. Para entrar na meditação, às vezes eu medito a respeito do salmo e depois entro na meditação do silêncio para perceber a tranquilidade, a harmonia. Né? Então serve como o Joel diz que a palavra ou o material dele serve como inspiração para a mente não ficar vagando e a gente entrar nesse estado de percepção. Mas depois é o silêncio, depois é desenvolver a escuta interior, Joel diz, né? Não há, pois, necessidade de ter qualquer ansiedade quanto ao nosso bem-estar, porque a ansiedade é a catarse do abandono na crença dos poderes. Não tem importância quanto tempo vai durar aquela catarse. Por isso que tem que cair no material, para compreender mais, soltar mais, trabalhar mais, fazer melhorar, trabalhar a sombra, gente. Esquecendo de nós mesmos e aprendendo a manter um estado de receptividade. Esse estado de receptividade é uma receptividade positiva. Aí pode entrar, a mente entra como ferramenta, não é para descartar a mente. Como uma ferramenta de elaborar os pensamentos e as circunstâncias e ficar na expectativa do melhor, certo? Na expectativa do inesperado, porque ele está abrindo a porta da percepção nele, para que esse inesperado aconteça, ou até para que o esperado aconteça, mas sem ansiedade, sem que ficar com foco ansioso, senão é efeito senão. Esquecendo de nós mesmos e aprendendo a manter um estado de receptividade. Esse estado de receptividade é um trabalho com a sombra na rotina, no dia a dia, compreendendo o outro. Ele está receptivo à negatividade, ao problema, à sombra, à desarmonia. Ele está compreendendo, ele está soltando, ele está praticando a presença. Olha só como é interessante essa linha de raciocínio, né? Perceberemos estar planificados pelo poder da alma, porque começa a soltar o sofrimento, gente, começa a sentir harmonia. Perceberemos estar planificados pelo poder da alma, da consciência e recursos da alma. Os recursos da alma é o sexto sentido, essa compreensão. Não é tanto, usa a mente como ferramenta, mas ferramentas de interpretação, não uma usina mental de produção de eventos positivos. Acreditar em karma, em obsessor, é crença em dois poderes, né? Com certeza. Tem um áudio lá no canal do Regis Brother. Eu falo Regis Brother aqui, mas as pessoas que não estiverem achando no YouTube, é só escrever Regis Brother com 2 Gs, certo?
E junto, Regis Brothers, sem separação. Vai achar o canal do Reginaldo Silva. No final das aulas a gente tem colocado lá o endereço eletrônico dele lá, né? Tem um áudio do original do Joel lá, falando para nós entendermos a questão entendermos karma e deixarmos Deus fora disso. Deus não tem a ver com o karma. É interessantíssimo o áudio. Aqui. Esquecendo de nós mesmos e aprendendo a manter o estado de receptividade, perceberemos estar planificados pelo poder da alma, da consciência e recursos da alma. E nossa vida será quinhoada com a companhia de outros homens e mulheres que partilharão conosco a alegria de sua descoberta. É os irmanados, o Joel explica. O Joel diz que os irmanados podem se ajudar na compreensão disso daqui. Né? Por isso que eu falo que eu dou o meu melhor, o melhor possível nos comentários, nas explicações, por isso que teve tantas aulas esse curso, para que as pessoas possam fazer, que eu não vou conseguir atender tanta gente assim. Então é preciso tratar o material da melhor forma possível, mas eu tenho atendido sim, gente que está entendendo ou gente que não tinha nem nunca ouvido falar disso aqui, que está sofrendo, que está com problemas e que o acolhimento emocional dá um direcionamento não só na catarse, como na questão de uma compreensão melhor disso aqui para a pessoa tratar o sofrimento e os problemas. Tem gente que está no bico do corvo. Eu leio a anamnese, entro em contato, passo a atender, né? E aí a pessoa, eu dou um apoio, não é só o atendimento. De vez em quando precisou, me chama, né? Um acolhimento, é acolher, ajudar, orientar a seguir isso daqui. Naquele momento ali você compreende, você ajuda. O que não precisar, não precisa, não tem problema. Segue estudando, segue entendendo e bola para frente. A mente que estava em Jesus Cristo não é algo afastado, tampouco é ela a mente de uns poucos líderes religiosos. Está dizendo que a mente dos líderes religiosos não é a mente do Cristo. A mente que estava em Jesus Cristo não é algo afastado. Porque o Joel nos explica que a presença está mais próxima de nós do que o nosso próprio fôlego. Tampouco é ela a mente de uns poucos líderes religiosos, porque a massa acredita que os líderes religiosos têm essa mente, e a coisa não é assim. Porque se fosse, eles estariam explicando isso daqui, certo? Não significa que alguns líderes religiosos não tenham, mas não é a totalidade. Pensando bem, nem líderes eles querem ser religiosos. Não, mas aí às vezes acaba sendo por força da circunstância, está ajudando, né? Não que a pessoa deseje ser um líder. O Buda se tornou um líder, o Gandhi se tornou um líder, mas é circunstancial, não tem o que fazer, a pessoa tem que liderar. Ela não faz por desejo egóico, ela faz por necessidade de conduzir outras pessoas. A pessoa não ia vestir a máscara. Necessidade das pessoas de serem conduzidas. Não significa que ele sente engrandecimento em conduzir. Ele sabe que é uma mera ferramenta. Ele não ia vestir a máscara do líder, né? Perfeito, Ederson, isso mesmo. A mente que estava em Jesus Cristo não é algo afastado. Tampouco é ela a mente de uns poucos líderes religiosos. A mente que estava em Jesus Cristo é a sua e está pronta para se manifestar. Está pronta para se manifestar em você na medida em que se esqueça do seu ego e se torne receptivo à divina sabedoria que está em seu íntimo. Tem que trabalhar a sombra, tem que entender esse assunto, tem que entender a questão do bem e do mal, tem que entender a questão do karma, que o Thiago acabou de falar. Porque os espiritismos tornaram a questão do karma um karma, né? Porque quando que acaba isso? Não acaba nunca. Eu sempre desconfiei desse negócio do karma. Puxa, mas era um desconfiar acreditando, não, ferrou, tem karma, então vamos embora, é assim mesmo, vamos fazer o que der, divertir o máximo e trabalhar, ganhar dinheiro e vamos estudando um pouquinho, não sei o que tal. Aí a coisa foi apertando, catarse,
né? Que a consciência, o Joel explica que a consciência que vai despertar, ela entra em apuro. Está lá no capítulo 10 do Sabedoria do Caminho Infinito. É que nem eu no caso de pecado, né? Eu falo assim, pô, mas eu já vim aqui devendo. Que coisa que é essa? Cheguei devendo já. Não, até tem, né? Porque a gente vai saber de onde veio a nossa consciência, que foi que a gente aprontou, né? Mas não existe libertação para isso, eu tenho que me conformar com karma, porque assim mesmo vai ter que ter várias vidas. Não, se desconfiar um pouquinho da palavra do Jesus Cristo, vai saber que tem uma libertação para isso. Que verdade é essa que liberta? É o conformismo? De jeito nenhum. É compreender algo com mais profundidade. Né? A unificação é que liberta do karma. O abandono da crença no bem e no mal é vivenciar o Dharma. Né? Essa questão ele trata num capítulo lá dentro do Trovejar do Silêncio. Fora os que tem nos áudios lá no canal do Regis, né? Os recursos da alma estão à porta de nossa consciência, prontos a se derramar em nós, porque é onipresente, é comunicação no local, certo? Porque nem tem uma frase lá da Bíblia que fala, não te estribes em teu próprio entendimento, porque a gente acha que é só o nosso entendimento que vai providenciar alguma coisa. Não, é a compreensão da onipresença em nós. Essa compreensão da prática da presença é menos esforço mental e mais percepção, mais alma. É lógico, né? Que para entender isso que eu estou dizendo vai ter que elaborar o material, porque é o que a gente tem feito o curso todo. Só que tem mais 3 livros. Se a gente disser que só o caminho infinito é suficiente para isso, ajuda bastante, é lógico, é um grande início. Inclusive é o principal corpo de todo o trabalho do Joel, é o caminho infinito. Mas cada um tem um tipo de sede. Né? Os recursos da alma estão à porta de nossa consciência, prontos a se derramar em nós, mais do que possamos receber, mas não para satisfazer algum desejo pessoal ou egoísta. Vamos relembrar daquela questão do eu impessoal. O que é o eu impessoal? É a centelha que pode viver as alegrias da vida. Mas é a centelha, não o ego. Que o ego sempre vai desejar as alegrias antes do conhecimento. Então ele vai ter que fazer tudo por muito esforço. Karma, ação e reação. Não significa. É que depois não tem esforço, gente. Quanto mais compreende isso aqui, faz com alegria. Não é que não vai fazer. Certo? É que faz sem esforço. Faz por graça, a vida passa a ter graça. Tais falsos desejos são as pedras de tropeço no nosso desenvolvimento espiritual. Que é aquilo que a gente diz que o Joel fala, né? Desejo, temor e dúvida são as grandes 3 pedras de tropeço no desenvolvimento espiritual. E não devemos pensar em usar nossos poderes espirituais para fins pessoais ou egoístas. A canção da alma é liberdade, alegria e eterna felicidade. A canção da alma é amor para toda a humanidade. A canção da alma é você. Então tem muita gente estudando material de mecânica quântica que está tendo vários insights disso aqui. Está recebendo compreensão disso aqui. Só que o material do Joel deixa tudo muito mais claro. Conversava sobre ele, explica o que ele aprontou lá e mandaram ele embora. Agora ele voltou a morar aqui em Santa Rita de Caldas, né? Agora ele pegou, pediu para sair mesmo, ele falou assim, eu quero que vocês tirem daqui, eu quero exoneração daqui da igreja e tal. E hoje ele atende como psicólogo. Viu lá em Santa Rita de Caldas. Só que hoje ele tem mais liberdade, né? Para falar as coisas. Passa os livros para ele. O quê? Passa os livros para ele. Passa o... Nossa, eu acho que ele já sabe, né? Já sabe. Bom, vamos lá, né? Porque, continuando. A canção da alma é amor para toda a humanidade. A canção da alma é você. Né? Por que demoramos tanto para obter a libertação da doença, da discórdia e de outras mazelas do mundo material?
Mundo material, lembrando que é um conceito mundo material, não é que a gente vai virar fumacinha e vai viver em outro lugar, ou é para depois que morrer. Quando a gente tem o conceito dessa vida, como isso aqui sendo a vida espiritual, porque a gente está abandonando a crença em dois poderes, é outro que eu preciso do bem que eu não tenho, então é o mal não ter, isso aí é materialismo. Materialismo não é desejar ter as coisas boas da vida, materialismo é sofrer por elas, e ter o foco só nelas, e não no aumento da compreensão, certo? Por que demoramos tanto para obter a libertação da doença, da discórdia e de outras mazelas do mundo material? Inteiramente por causa de nossa incapacidade de apanhar a grande revelação. Não há realidade no erro. O que o Joel quer dizer? Ele repete isso algumas vezes no material dele. Não há realidade no erro, é que o erro é a crença em dois poderes. O erro é o que é o pecado original? O pecado original é a árvore lá do paraíso, certo? Essa alegoria, que é a árvore do fruto do bem e do mal. Então não comais dessa árvore do fruto do bem e do mal, da crença em dois poderes. Não comeu dela, o resto é paraíso, né? O resto é harmonia. Inteiramente por causa da nossa incapacidade de apanhar a grande revelação. Não há realidade no erro. Apanhar a grande revelação é ter essa desconfiança interna, é ter essa sede da verdade. É desconfiar, mas descubra a verdade, ela libertará do quê? E é descobrir para quando? Né? É para conformar? É para aceitar o Jesus na cruz e sofrer e deixar a vida me levar e vamos embora que é assim mesmo. Quem pensa assim não está afim de entender nada. Pusemos tanta atenção na fé em Deus como nosso benfeitor, ou na fé em algum curador ou mestre, que passamos por cima da grande verdade. O erro não é real. A gente tira o poder, o nosso poder de acreditar no bem e no mal, o poder do erro. Então o erro não é real. Quando a gente tira o poder de acreditar, é a gente que está dando crença para uma coisa que não é real. Então a gente está dando poder para aquilo. Não existe matéria, pois a substância da matéria é de fato mental. Aí aqui já entra a mecânica quântica pura, a Michiko Swami, que tudo é consciência, que o universo é consciência pura, que tudo... Por que tudo é consciência pura? Porque tudo que é aparentemente físico, a gente está calejado de saber que é formado de átomo, é constituído lá pelo bóson de Higgs, que sai da abstração primordial, que é o campo unificado, que é energia pura, certo? Então é mental, é o pensamento de Deus. Então, nossa mente também pensa, a gente observa tudo. Aprendemos com os cientistas físicos e também com os metafísicos. Ele escreveu esse livro aqui depois de 1945, tá? Naquela época já falando desse assunto. Aprendemos com os cientistas físicos e também com os metafísicos que aquilo que tem sido chamado de matéria é uma interpretação equivocada da mente, que está hipnotizada pelo sistema de crença em dois poderes, vida material é aqui, vida espiritual é em outro lugar. A mente é um instrumento de Deus, e Deus é espírito. Assim, tudo o que existe é substância espiritual, apesar do nome ou natureza que lhe tenha sido atribuído pelos sentidos finitos. O sentido finito é os 5 sentidos, né? Um sentido mais amplo é o sentido da alma, ou o sexto sentido, ou reinterpretação da realidade. Então tudo que existe é substância espiritual aqui, ó. A mente de Deus, a mente é um instrumento de Deus, a mente é um instrumento de Deus, e Deus é espírito. Deus é o espírito onipresente. Quem começa a entender isso daqui, gente, e começa a pôr o ego a serviço do self, começa a compreender essa questão, começa a diminuir os medos e as inseguranças, fica bem menos influenciado pelas questões conflitantes da vida, pelos encostos, pelas mandingas, pelo pensamento negativo do outro. Ele deixa de dar poder para isso. Ele está imune a isso, certo? Ele começa a ficar imune a isso. Ele troca de frequência. Então ele não tem medo de espírito, medo de não sei o quê. Ele fecha as portas obsessoras porque ele não é auto-obsessor mais. Ele não age mais por egoísmo, por raiva, por mágoa. Então não tem que ter preocupação com essas coisas aí quando começa a entender esse material aqui. É lógico, né? Se eu tiver
se tiver nas práticas ainda e precisar de ajuda, procura, não tem problema. Vai dançando conforme a compreensão da pessoa, vai se utilizando do que lhe promover conforto naquele momento. Mas vai pensando na possibilidade de aprofundar o conhecimento aqui, para não precisar das práticas das ferramentas externas, porque é aí que realmente que faz a escolha. Senão não vivencia isso aqui. Que nem eu já ouvi palestrante dizer, né? O importante é que muita gente saiba de mecânica quântica. Ele está corretíssimo. Porque não importa, é melhor morrer sabendo que tudo é formado de átomo do que não saber de nada. Certo? Porque levou a informação. Mas é aqueles que quiserem realmente partir para uma compreensão mais profunda. Está disponível aí, Joel Goldsmith. Senão ele próprio não teria citado Joel, certo, gente? Está no material dele. Deus é a consciência do indivíduo. Assim, tudo o que se nos depara como pessoa, coisa ou condição, nos vem como consciência. Ou seja, é a nossa consciência e frequência com a do outro. Não importa se é uma negatividade, se vier um problema através do outro, mesmo assim a consciência do todo está no outro. Mesmo sendo o ego agindo, aquilo é uma perfeição do sistema. Porque está fazendo espelho com a minha sombra, então aquilo vai elevar o nível da minha compreensão se eu trabalhar, se eu souber como trabalhar, né? Deus é a consciência do indivíduo. Assim, tudo que se nos depara como pessoa, coisa ou condição, nos vem como consciência, na consciência e através da consciência. Tudo é consciência, certo? E Deus, a consciência, é a alma de todo indivíduo. Deus, o princípio, é a lei de toda ação. Deus, o Espírito, é a substância de tudo de que temos consciência. Absolutamente tudo. Então não importa qual é a ignorância que está ao nosso redor. Importa nós olharmos a nossa, trabalharmos a nossa para compreender a outra. Isso expande a nossa compreensão. Isso desenha o nosso caminho. Certo? É assim que a graça é desenhada, conforme a sombra vai sendo trabalhada. Por isso que Deus escreve certo por linhas tortas. Não importa quão torta esteja a linha. O que é importante é que a pessoa saiba que ela está andando na palavra, caminhando na palavra. Não conseguiu aprofundar muito a meditação? Ainda não está escutando a voz silenciosa? Não tem importância. Anda na palavra que não erra. Compreendendo mecânica quântica. Não é para ficar na ignorância. Eu vou pegar mais essa aqui frase. Na outra aula eu volto explicando essa daqui, porque ela é meio comprida e a gente vai tratar um assuntinho aqui hoje. Pela educação equivocada, que estrutura nossos sentidos finitos, chegamos a temer certos indivíduos, coisas ou condições. Ou seja, pela educação equivocada. Essa interpretação que a gente vai recebendo do momento que cresce, aprende as crenças e fica com medo, certo? Pela educação equivocada, que estrutura nossos sentidos finitos, chegamos a temer certos indivíduos, coisas ou condições, sem perceber que estas coisas nos chegam pelo caminho da consciência e que são todas seres de Deus, até os arquétipos negativos, ou até os seres problemáticos. São todos seres de Deus, não tem problema. O iluminado caminha sem medo, pela graça. Iluminado não é virar uma bola de luz, não é uma pessoa que é melhor que a outra. É aquele que entendeu a questão do caminho do meio, que nem a gente já falou aqui na página 100 a 105, lá do Praticando a Presença. O Joel e o Deepak Chopra explica isso também lá no 7 Leis Espirituais do Sucesso. A gente tem que ter a compreensão de que ninguém é melhor que ninguém e muito menos pior. Quando a gente começa a compreender isso melhor, a gente para de julgar coisas e situações. Então a gente começa a perceber a graça, perceber essa harmonia com o todo, vamos dizer assim, né? Pela educação equivocada que estrutura nossos sentidos finitos, chegamos a temer certos indivíduos, coisas ou condições, sem perceber que estas coisas nos chegam pelo caminho da consciência e que são todas seres de Deus. Consciência que se nos revela, consubstanciadas de espírito. Ou seja, o espírito está por trás daquela consciência ali que está, de repente, fazendo qualquer coisa desagradável ou passando... continuando a divulgar conhecimento de ferramentas e subterfúgios, não tem problema.
A consciência material é o sentido finito e enganador que considera o homem e o universo limitados como bons e maus. A consciência espiritual é a percepção do indivíduo como um ser de Deus, que tem apenas a mente de Deus e o corpo do espírito. A mente é de Deus, o corpo é do espírito, o corpo é uma coisa manifesta. Reconhece o universo todo como manifestação da mente e governado pelo princípio divino, ou seja, isso é a consciência espiritual, né? A consciência espiritual é a capacidade de ver a realidade além das aparências. Perceber e reconhecer que, como Deus é a nossa mente, tudo que se nos apresenta está em e vem de Deus, nossa única consciência. Então, quem começa a se tornar consciente, não importa qual é a desarmonia do mundo, ele está consciente da alma, consciente do Espírito de Deus. Que tudo é manifestação do Espírito de Deus, cada um no nível de consciência. Só que esse é o iniciado que começou a compreender esse assunto. Esse já vai começar o trabalho com a sombra de forma automática. Não tem como voltar a informação, retroceder a fita. Né? Deixa eu marcar aqui onde a gente parou para fazer a aula 26 depois, né? Que é a continuidade desse texto aqui. Vamos conversar um pouquinho, né? A gente já fez outro dia, eu dei um breve relato aqui da minha história com o Santo Daime. Lembrando que isso nunca é meter o pau, certo? O Santo está dando relato das experiências dele. Então, depois foi necessário usar o Ho'oponopono, que ajudou demais. Né? O Joel, no livro A Cura pelo Espírito, ele fala do charlatanismo mental e material. Só que ele não está usando a palavra charlatanismo lá com um tom pejorativo. Ele está dizendo que enquanto é ferramenta material ou mental, para o espírito isso é charlatanismo. Certo? Ele não está usando um tom de depreciação. Ele está querendo promover uma compreensão melhor da questão alma e espírito. Então, as ferramentas mentais e materiais, elas ajudam. As ferramentas que têm sido usadas até agora fizeram parte do processo, parte do esquema, foram totalmente necessárias. Mas quem começa a entender esse assunto aqui tem que desconfiar. Como é que eu vou elevar a minha consciência? Como é que eu vou partir para outro grau de compreensão? Né? Porque está entendendo mecânica quântica e ainda não chegou nesse material aqui, não tem problema. A hora que chegar, tem que procurar entender. Certo? Então a gente comentou do Santo Daime, a gente comentou do Ho'oponopono, que até dentro lá do livro do Ho'oponopono tem uma pessoa que dá o depoimento da experiência dele de 11 anos do Santo Daime, e depois ele saiu da doutrina, certo? Que o que o Joel explica? Que o único ritual da disciplina da alma, como é que é a frase que ele usa? Deixa eu ver se eu acho aqui no livro. Quando o comentário é pertinente, a gente procura para ilustrar, certo? Aqui. Eu não estava achando, mudei a palavra, usei a palavra credo, achei. Ó, esta união dessa compreensão da onipresença e da prática da onipresença, né? Esta união é um estado de livre fraternidade. A única limitação é a disciplina da alma, né? E assim conhecemos a liberdade sem licenciosidade. Somos um universo coeso, sem limites físicos, um serviço divino a Deus, sem cerimonial ou credo. O que ele está querendo dizer aqui? Sem ritualismos.
Tá claro? Estou tornando claras as palavras do Joel. Não é o Sandro que está falando isso, certo? São palavras do Joel. Aí a frase é a seguinte, ó, o iluminado caminha sem medo, pela graça. O iluminado não é aquele que iluminou, não. É aquele que está buscando esse caminho. Depois que iluminou, continua caminhando pela graça. Mas tem que assumir esse caminho aqui. Então a gente fez um comentário bem interessante a respeito do Ho Opono Opono, que foi uma ferramenta que eu usei muito. E eu quero falar aqui hoje, fazer um breve comentário sobre o EFT, Conscienciologia do Valdo Vieira, certo? E homeostase quântica informacional. Vou dar um complemento aqui dessas ferramentas. A EFT nada mais é que uma PNL aplicada com alguns movimentos físicos, porque utiliza movimentos físicos, uma coordenação motora que a gente nunca fez, junto com palavras positivas e boas que a gente nunca usou, para determinadas situações, problemas ou sentimentos. Então a gente aplica o EFT, a palavra, o movimento. Aquilo, o que acontece? De forma mecânica, produz sinapses, certo? Vai desprogramar, porque a pessoa tem lá o conflito, o problema, a raiva, o que quer que esteja manifestando interna ou externamente na pessoa. Aí a pessoa vai aplicar EFT, lê a apostila do EFT, vai aplicar. É uma espécie de PNL adaptada para alguma coordenação motora aplicada junto no processo. Então, quando a pessoa tem o problema, a negatividade, o desgosto, o destempero, qualquer que seja o problema, é uma sinapse, é uma percepção do cérebro. Então, quando se aplica EFT, está fazendo uma reprogramação. Está procurando descondicionar sinapses. Ok? Não significa que está aumentando o nível de compreensão, gente. Que a pessoa que começou a compreender mecânica quântica já deveria abandonar EFT. Deveria já ter caído a ficha. Né? Mas é válido para quem precisa. Ok? Então, foi explicar. Faz sentido? É assim que funciona a EFT. É para criar novas sinapses e desprogramar a sinapse daquela percepção do problema. Mas isso não expande consciência, não expande compreensão. Não faz a pessoa entender que existe uma onipresença e que ela não precisa da ferramenta. Né? Agora, a Conscienciologia do Valdo Vieira, enquanto eu estudava mecânica quântica, teve um monte de coisa que eu passei no pente fino. Eu assisti todos os vídeos do Valdo Vieira. Todos. Já era para me ter parado no meio do caminho quando eu vi ele fazendo um comentário sobre o Jesus Cristo, dizendo que o Jesus Cristo era apenas um médium de grande potencial, mas que ele era um meninão. Como assim? Né? Sem falar que o Valdo Vieira não fala de mecânica quântica, não fala de onipresença, não fala fé do grão de mostarda. O espiritismo em geral não fala desse assunto, gente. Tá certo? Não é por má vontade, é porque quando a informação melhorada chegou, encarnação e tal, não sei o que, parou ali. Então eles trabalharam bastante ela, pronto, foi trabalhada. Agora está na hora de dar o upgrade na situação para quem estiver compreendendo o assunto. Então o Valdo Vieira fez esse comentário sobre o Jesus Cristo. Né, que ele era um meninão, um médio de grande potencial. Mas que ele, nos desdobramentos dele, nunca encontrou com Jesus Cristo e nem sabe aonde ele está. Porque o Valdo Vieira desdobrava conscientemente, ensina os discípulos dele, ensinou, né, porque ele já faleceu, a desdobrar conscientemente pela técnica lá do vibracional lá. Mas viu como um excelente exemplo de quem tem desdobramento consciente, não é por isso que tem um conhecimento mais elevado? Porque não fala de onipresença, como assim? Não fala. Jesus foi o avatar dos avatares no planeta Terra. Ele e o Buda. Dessa situação aqui. Da compreensão da prática da presença. E ensinou os discípulos. Depois os discípulos ensinaram as suas famílias. Outros descendentes. Até que o concílio lá fritou todo mundo. Acabou com a história. Né? Mas é Deus agindo. A história sempre surge de alguma forma de novo. Não tem jeito. Sempre vai pipocar o assunto. Então... Quem está estudando mecânica quântica e tá na conscienciologia ainda, vamos... Quem tiver afim, né? Não é obrigatório, não é uma crítica, mas nós estamos tratando do material do Joel e falando das ferramentas. Então, quais são as ferramentas utilizadas? E eu assisti todos os vídeos do Valdo Vieira que tem no YouTube. Vi a história dele com o Chico Xavier, etc. e tal. Mas é uma ferramenta. Né?
Agora, a homeostase quântica informacional está no mesmo nível. É uma ferramenta, ajuda. É uma ferramenta de informação quântica, com algum conhecimento de mecânica quântica ali? Mas está usando frases. Ajuda, dissipa alguma energia, ajuda. Não é ruim, gente, eu não estou metendo pau. Certo? Mas não é isso que expande a consciência. Eu estava dizendo para vocês, né, a gente precisa acertar a câmera aqui. Conheço pessoas que estão usando a homeostase quântica informacional e conhecem o material do Joel. Só que o material do Joel está terciário, nem secundário. E a homeostase quântica informacional, a pessoa está apegada a ela. Então, é uma ferramenta, se utiliza, tem a sua validade, a sua eficácia, certo? Mas é apenas uma ferramenta, não é a prática da consciência. Então, tem uma ferramenta aí que as pessoas estão falando, que é ferramenta de desenvolvimento pessoal, tá certo? Eu não tenho autorização para falar disso. Tudo bem? Então essa ferramenta que as pessoas estão chamando de ferramenta de desenvolvimento pessoal, elas precisam entender melhor o assunto. Que é dito para assistir todas as palestras e ler todos os livros. E se assistir todas as palestras e ler todos os livros, vai chegar no material do Joel. Aí vai entender o que essa ferramenta de desenvolvimento pessoal é uma ferramenta assim, mas não é uma ferramenta como subterfúgios. Certo? Não é uma ferramenta como o EFT, como homeostase, como a conscienciologia. É uma coisa muito acima disso. Muito acima. Eu não tenho autorização para falar desse assunto. Tá certo? Acho que a aula de hoje foi bem esclarecedora. Na verdade, que as pessoas têm que elevar o nível de consciência, aprofundar o conhecimento de mecânica quântica, Joel, para que a presença possa agir na vida delas, para que elas possam entender a questão da graça, a questão da benécia, a questão do reino. Alguém quer fazer algum comentário? Então, beleza. Então, na aula 26, a gente dá sequência aqui, termina o capítulo 5, a alma. É isso mesmo? E aí, a gente terminou de gravar o que faltava do caminho infinito, né? Como eu disse, eu estou pensando em fazer uma série de aulas, não tão comprida, alguma coisa mais compacta, sobre o livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso do Deepak Chopra. Vai ser feito, tá? Já decidi. Porque eu quero muito fazer os outros livros do Joel, mas não é agora. Esse material aqui precisa maturar o acesso a ele na internet para a gente depois tratar outros livros do Joel. Tudo bem? Obrigado. Boa noite.